E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular. Minha gente, eu estou curiosa para esse bate-papo. Estamos recebendo aqui Fernando Roubier, que é consultor de gestão de risco. Eu falei, meu senhor, quero muito saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente e, lógico, ter aceitado o nosso convite, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Aqui. Você é curitibano. Eu sou curitibano. As pessoas já vão sentir um pouquinho esse sotaque com o tempo. Alguns dizem que não, mas eu tenho. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem um leve, assim, lógico, você disfarça bem, mas conversando um pouquinho mais, as pessoas vão ver, nossa, não é cuiabano. Não é cuiabano. Mas está há quanto tempo já aqui em Cuiabá? Fazem 4 anos. 4 anos em Cuiabá? Acostumado já? Já. Acostumado. Adaptado ao calor. Adoro o calor, estou muito bem adaptado. Esse ano deu uma tréguazinha, né? Está um clima mais ameno em Cuiabá, Tá. A gente não pode reclamar. Na verdade eu reclamo, porque eu queria calor. Né? Você gosta de calor? Eu gosto de calor. Fernando Roubier, olha, você trata de uma parte muito importante na vida das pessoas, que eu acredito que o dia a dia, a correria, as pessoas estarem tão preocupadas com o agora e com o presente, você não tem tempo de planejar o seu futuro de uma forma que proteger tudo que você vem construindo. Não é verdade? Perfeito. Você atua mais ou menos aí através de uma empresa maravilhosa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte pra gente. Então, minha função é justamente essa, né? De fazer uma consultoria para pessoas físicas, jurídicas, e fazer eles pensarem em ferramentas que existem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é pouco utilizado por falta de informação. Sim. E por cultural mesmo, parte cultural. Mas trazer ferramentas, soluções que possam deixar as pessoas tranquilas para poder trabalhar, para poder desenvolver a sua empresa, para poder empreender. E se alguma coisa de risco acontecer dentro dessa função, né, financeira nas empresas ou pessoa física, ele está protegido. Ele não ficar à mercê de o se ou quando ou como vai ser, mas sim ter um planejamento para isso. Sim, lógico. Traz uma tranquilidade, não é verdade? Quando você começa a olhar para esse lado e proteger tudo que você está construindo, no caso, olhando, se for uma empresa, a sua empresa. Como você falou que isso é novo aqui no Brasil, eu acredito que seja uma questão, o comportamento, falta de conhecimento cultural. Você acha que isso vem mudando? As pessoas estão se preocupando um pouquinho mais com o futuro? Vem. Ai, que bom, que boa notícia. Que boa notícia. Também acho, porque a ideia de se planejar dentro da cultura brasileira, latino na verdade, né? O latino, primeiro, ele acha que nunca acontece nada com ele. Diferente da Europa, da América Central, onde o americano, o japonês, ele já é planejado desde pequenininho, ele já aprende isso, porque é uma cultura deles. Entendo. No Brasil, isso vem sendo desenvolvido nas escolas agora, com a educação financeira, trabalhando um pouco isso, como se planejar financeira, o que é certo, o que é errado. Não tínhamos isso, isso vem crescendo, mas isso vai mudar gerações ainda para chegar no ponto. Com certeza. Na questão da gestão de risco plenamente, o Covid veio trazer isso para nós, infelizmente. Você acha que o Covid foi um choque para as pessoas? Porque aí, se não acontece com ele, mas aconteceu com o parente, com o vizinho, com alguém. É verdade. Todo mundo tem uma história ali, né? Uma história e que visualizou e viu de frente. Infelizmente, tivemos que ter uma pandemia nesse tamanho que a gente está vivendo, para as pessoas olharem um pouco para o futuro e para o presente, né? Sim. O que é você não ter um provedor dentro de uma casa? Ou o que é você ter muito patrimônio e não ter liquidez para pagar o governo, que é o nosso sócio compulsório? Então, tudo isso aconteceu no dia a dia, então as pessoas estão procurando entender, pelo menos, como funciona um processo de sucessão familiar, patrimonial, empresarial. Então, isso é bom, porque a gente chegou a conversar, 90% das empresas hoje que são criadas no Brasil quebram em 5 anos. Por questão que ser empresário no Brasil é difícil, uma missão, é uma missão quase impossível. Quase impossível. Por vários fatores que não vamos entrar nesse assunto.
Mais das 10% que passam, 90% dessas 10 são familiares. Na geração, na mudança de geração dentro da gestão da empresa através ou de uma doença ou de uma ausência precoce do gestor, não passa de 4 anos essas empresas na segunda geração. Nossa! Que é justamente por isso, por não se planejar sucessoriamente numa empresa, o que acontece quando um gestor não pode mais gerir ela por falta de ausência física ou econômica. Então, e não é por falta de capacidade da segunda geração, é por falta de liquidez nas empresas, de dinheiro, por falta de planejamento de gestão de risco. Olha só, e você tocou em um assunto que foi a questão da pandemia, que foi realmente um choque, que todo mundo se viu nessa situação, né? E não estava preparado. Acho que muito poucas pessoas estão preparadas para este momento. Porém, você atua justamente nessa questão, né? E a empresa que você trabalha também, você me passou uma informação que eu achei extremamente interessante a gente veicular isso. Na pandemia, ela não era obrigada a atender as pessoas através dos assegurados por causa da força maior, algo assim? Uma das empresas que eu trabalho, que eu uso algumas ferramentas, que são as empresas americanas, que têm um modelo de negócio muito mais justo dentro do Brasil. Então, seguindo as regras brasileiras, né? São empresas que estão aqui há 20 e poucos anos, mas que trabalham especificamente com um público-alvo e que hoje vem disseminando cada vez mais. Essas empresas levam um modelo de gestão no qual elas fazem uma análise muito grande para ser um segurado dela. Sim. E depois que entra, ela compra a tua saúde. E compra financeiramente também a questão de planejamento dentro da gestão de risco. O que isso quer dizer? Ela, dentro das condições gerais da maioria dos seguros no Brasil e no mundo, não é obrigatório pagar uma pandemia, a um terrorismo. É isso aí. Pagar um tsunami, que foi uma operação que ela pagou no Japão. Então, uma das seguradoras que eu uso, ela tem isso dentro da história dela de 145 anos aí de fundação, há mais de 25 no Brasil, e isso faz ter uma continuidade bem, como é que se pode dizer, fundamentada dentro de um planejamento, porque não adianta você planejar, pagar, orçar e ter toda a estrutura e se a empresa daqui 40, 50 anos ela não existir e não ter qualidade financeira para isso. Sim, então não é sólida, né? Perfeito. Não é simplesmente fazer, que é o que aqui no Brasil acontece muito. Gerente de banco vai lá e fala, faz isso aqui porque isso aqui é bom para você, mas não estuda todo um processo, não faz um produto personalizado, não entende por quê. Para que ter um capital assim? Para que fazer isso? Então, tem que ter uma análise financeira detalhada para se poder ter um bom planejamento. Geralmente, a relação do brasileiro, a nossa relação com o seguro, é bem o basicão, né, Rubier? Eu acredito que você sente muito isso, que você está atuando nesse mercado aqui, principalmente aqui em Mato Grosso. Você sente essa fragilidade ainda das pessoas em relação à informação? Sinto. Sinto. E não é culpa deles, é culpa Sim, claro. de profissionais trazendo isso. Acho que a ideia... A pessoa nem sabe, né? Eu vim para cá para trazer soluções inteligentes para profissionais inteligentes, empresários e tudo mais, pessoas físicas, mas pessoas que gostavam e gostam de conhecer coisas boas. Sim. Né? Porque realmente, dentro do nosso mercado, até se falar de seguro de vida, as pessoas... Né, é como se falar de telefone celular, telefonia, ser abordado de uma forma errada. Isso, então, perfeito. O produto é excelente, você tem que ter, qualquer pessoa tem que ter um seguro de vida, é a base de um planejamento. Por isso que os americanos, os japoneses, uma economia de primeiro mundo, elas são alavancadas através de apólice de seguro. Olha só. Porque a criança nasce lá, pode, aqui não pode. Aqui tem uma outra regra dentro da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados no Brasil, que não, é a partir de 14 anos.
Mas lá nasce um filho, o pai já faz uma apólice de seguro para o filho. Olha, eu não sabia que aqui não podia. Já começa a trabalhar a gestão de risco na cabeça dele já desde pequenininho. Um provedor da casa veio a faltar, entra milhões dentro da família de capital, de seguro. Então o PIB do país sempre está, né, protegido por uma apólice de seguro. É proteger financeiramente o país também. E nós, por falta de informação, ou por materiais errados, ou o estilo de venda errado, a gente não tem isso ainda como cultura. Mas espero que... o meu papel é fazer isso mudar. Né? Nossa, eu estou muito ansiosa para acrescentar, né? Colaborar para com que as pessoas tenham mais conhecimento em relação a essa parte tão importante da vida. Como eu falei no início, lógico, você trabalhar com uma tranquilidade, você já, nossa, eu estou aqui realmente dedicando, planejando, idealizando, né, o que eu quero construir e o que eu quero que isso deixar um legado na realidade. E se eu tiver com isso protegido, eu acredito que até o meu rendimento é totalmente diferente, né? Que eu tiro uma preocupação que existia, né? Uma insegurança que existia e hoje não mais. Eu acredito que melhora todo o seu desempenho durante a vida, né? E a ideia do meu trabalho como consultor é fazer a pessoa pensar nisso, né? Porque ninguém levanta pensando nisso. Sim. Mas a ideia é justamente essa. Exercer essa prática de proteção. Né? Eu levanto, eu saio de casa hoje sem nenhum tipo de proteção, eu estou exposto e estou expondo todo o meu legado financeiro e familiar. Perfeito. É como você comprar um carro e não fazer seguro. É uma opção. Mas também se acontece, né? Mas se acontece, então a maioria das pessoas fazem. Sim. Seguro de carro, por exemplo, já é obrigatório, né? Todo mundo fala bem assim, não, vou fazer, por favor, que é preciso proteger. E eu acredito que a gente vai amadurecer ao ponto de colocar os outros também, a sua empresa e o N possibilidades que existe de você fazer um seguro, né, no mesmo patamar. Porque eu sempre uso uma frase lá que o risco ele existe sempre. É opção tua você assumir esse risco na vida ou não, né? Que tem gente que acha que não precisa. Mas eu tenho como provar para eles que cada um precisa de uma forma diferente. Eu sou novo, ótimo, o seguro é baratinho, você vai ter um seguro vitalício. Eu tenho muito dinheiro, ótimo, o seguro é barato demais em relação à tua fortuna. Isso. É um dinheiro inteligente, você está alavancando o teu patrimônio. Eu não tenho nada, eu preciso ter, porque se eu perder meu emprego ou tiver uma doença grave, uma coisa que economicamente te tire de prover uma casa, sem um seguro de vida, o que vai acontecer? Isso vai depender de terceiros. Então a ideia é sempre ir para cada tipo de profissional ou pessoa falar, você precisa. E tem capacidade de pagar? Se não tiver, daí não tem como acontecer, mas qualquer pessoa economicamente ativa, ela tem que ter possibilidade. Tem possibilidade. Isso é uma parte que seria interessante a gente conversar, porque quando nós tivemos o primeiro contato, você falou assim, todo mundo pode fazer dentro da sua realidade. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, a ideia... Então, eu vou pedir para você segurar. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje nesse programa que está interessantíssimo, minha gente. Fernanda Robier, obrigada mais uma vez por estar aqui. E você está na frente de uma possível cliente, porque eu estou interessadíssima em cada detalhe. Porque quando você realmente faz esse exercício de falar, olha, já é difícil você construir algo, né? Você já chegar nesse nível de saber o que você quer e trabalhar para que isso aconteça. E aí, quando você para pensar e fala, nossa, ainda tem a parte de eu dar essa continuidade, de eu trazer as coisas com mais responsabilidade, protegendo todo esse meu esforço, todo esse meu empenho. Isso é muito interessante e chama a atenção de muita gente que realmente passa por isso, né? Perfeito. A gente chama isso, eu gosto de chamar de legado, né? Legado é a palavra. Pode ter um legado familiar, um amor imenso pelos filhos, pela esposa.
pelo legado financeiro, né? Quem não tem filho tem esposa, pelo legado da empresa que construiu, fazendas, gado, soja, cada um tem um gosto especial e que construiu na vida e o que lutou para construir, né? Sim. Só que a gente tem um grande sócio que ninguém pensa nele, que é o governo. É o governo. Ele é um sócio compulsório, ele come na fonte nossos impostos e tal, mas na hora da transmissão, na sucessão familiar, patrimonial ou empresarial, é o primeiro que a gente tem que pagar de novo. E não é barato, né? E não é barato. E depende da situação, ele fica muito caro. Sim. Então, a ideia de ter um planejamento é entender cada problema de cada família, independente do valor patrimonial e tudo mais, e do quanto tem de patrimônio na pessoa física ou jurídica, que daí e pode ir para uma sucessão empresarial. Porque não sei, vocês devem saber, mas a pessoa física, não tendo jurídica, ela sendo um CLT, é uma pessoa física. Sim. Agora, a jurídica, ela não é viva, ela tem sempre uma pessoa física que morre. Né? Sim. Então, a pessoa jurídica não morre, mas a pessoa física ela morre. Então, dentro da jurídica, quem morre é a pessoa física. E isso tem um custo também. Além de uma sociedade onde tem sócios e brigas de sócios ou entrada de terceiros de uma sociedade que não tem conhecimento do conteúdo da empresa e tudo mais. Entendi. E vai entrar numa empresa com direitos, né? Entendi. Sem saber nada sobre a empresa. Então isso pode gerar um custo inicial ou um custo permanente, que eu chamo de pagar juros, porque você vai ter que pagar um prolabore para uma pessoa que não vai trabalhar. E a ideia da empresa é crescer, quanto mais ela cresce, mais juros se paga. Então tudo isso está dentro de um planejamento que eu gosto de falar de uma alfaiataria, né? Que é personalizado para cada um. Personalizado. Então realmente, por exemplo, se eu me proponho a ser uma cliente sua, você vai fazer uma avaliação detalhada de como é a minha vida, de como funciona tanto pessoal quanto profissional. Perfeito. Pessoa física, se existir a pessoa jurídica, como é a jurídica. E é importante falar da jurídica também, porque às vezes um agricultor, uma pessoa que mexe com agronegócio, eu acho que não é, mas eles são uma empresa, né? Sim. E gigantes, geralmente, com muito patrimônio. Então eles têm que estar preparados para isso também. E outro fator importante que é, na transmissão de um patrimônio, se você não resolve a pessoa física, quem herda não pode comprar, o morto não pode vender para um vivo, vamos usar essa palavra, né? Sim. Tem que ser vivo entre vivos. Qualquer tipo de contrato de compra e venda. Entendi. Então, se não regularizar a parte da pessoa física daquele sócio de uma empresa, o herdeiro não consegue receber a parte da empresa ou vender a parte da empresa para um outro sócio. Trava todo um processo. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que ter isso? Para que ter um planejamento? Porque é liquidez na hora de um espólio de inventário, é liquidez na separação judicial, é liquidez na separação societária. Vamos ver se eu entendi. Você faz um seguro, por exemplo, me corrija se eu não passar o da forma correta. Você faz um seguro para esses momentos, então? Não é, a palavra é um seguro, né? É um seguro como Sim. qualquer outro, que tem características diferentes para cada situação, por isso a personalização. Principais características de um seguro sucessório é ele ser vitalício, que a maioria dos seguros não são, é ele poder ser ou resgatável, que a maioria dos seguros não são. Agora está clareando. Então, cada situação é uma situação diferente, daí por isso uma consultoria personalizada para cada um. Mas a ideia justamente é conceito. Tem como pagar menos impostos tributários numa transmissão de patrimônio? Tem, através de uma alavancagem de uma apólice de seguro. Entendi agora. Que pode ser, se levar muito azar de pagar uma parcela e vier a falecer, o custo tributário vai cair para quase zero. Sim. Ou pode ser a 50%, 25%, depende de cada época e idade de cada
securitário, né? Securitário. Que é a pessoa que faz o seguro. Então, depende, mas existe formas de pagar menos impostos para o governo, que é o nosso sócio, usando ferramentas lícitas e que estão disponíveis no mercado. Que é interessantíssimo, porque a carga tributária, principalmente nessa transmissão, é bem pesada, como você já falou. Muitas pessoas, né, até largam mão, né? Falam, ai, não vou mexer com isso aí, já é uma questão, assim, muito burocrática, entendeu? Gera um custo muito alto. E a gente vai desde quem tem um patrimônio até quem tem muito patrimônio. Quem tem uma casa e herda do pai ou da mãe e tem 3 irmãos, como é que ele vai dividir uma casa em 3, né? Como que ele vai assumir isso, esses custos e tal? Então, tudo isso dá uma liberdade de pagar certinho os impostos, herdar e daí definir o que vai fazer. Quem vai ficar? Quem tem dinheiro para pagar? Sim. Quem não tem dinheiro? Quem quer herdar? Quem quer numa empresa que é o sucessor? Quem quer o herdeiro que não quer nada e quer viajar ao mundo? Então, tudo isso dentro de uma família, a gente vai descobrir na hora de uma herança ou do inventário. E então, é um estudo minucioso, né? Minucioso, no qual você tem regras dentro da lei brasileira aí que vai te levando um para cada situação, né? Tem herdeiros legais, tem herdeiros não legais, tem herança para esse, tem herança para aquele. Entra, não entra na empresa. Então, são vários fatores que o planejamento vai fazer com que a pessoa tenha principalmente liquidez, dinheiro para pagar e depois resolver a vida de uma forma mais tranquila. Com tempo, mais tranquilo, né? Sem essa pressão. Você tira essa pressão da pessoa, né? Porque eu acredito que o dinheiro é o que mais preocupa ali na hora, porque você não consegue fazer nada, fica engessada a situação. Fica engessado, fica travado todos os... Sim, e as pessoas geralmente precisando, né? E precisando. Isso acontece muito, e aconteceu muito agora no Covid. Na pandemia. Porque tem muita pessoa que tem patrimônio e não tem liquidez suficiente para pagar os impostos, que são regras federais com alíquotas estaduais, né? Aqui no estado de Mato Grosso é o teto, que é 8% do ITCMD, mas advogado... Aqui sempre as alíquotas são lá em cima? São lá em cima. Olha, estado de Mato Grosso, né, Fernando? Aí você tem o advogado, você tem o cartório, então isso gira em torno de 25% a 20% do valor venal do patrimônio. Quem tem 25%, 30% em liquidez na conta, fora, não da conta da pessoa, né? Fora numa outra, de conta de terceiros. Sim. E tem 90 dias para pagar esse imposto. Então, você tem prazo? Tem prazo. Olha só. Senão você não dá entrada no inventário. Se não dá entrada no inventário, você tem que pagar o imposto. Se não pagar o imposto, após 90 dias, 10% de multa sobre o valor. Ainda tem um acréscimo. E acréscimo acréscimo e multa diária após que chega até 5 anos quando caduca uma multa, né? Chegou a 5 anos, pelo cálculo da multa, ele perde o patrimônio que ele herda. Meu Senhor, eu estou passada, de verdade. Quando você fala assim, você fala, não acredito, isso é uma armadilha, né? Para a pessoa já está passando por uma situação difícil, né? Uma turbulência, a questão emocional também operando ali. Ainda vem uma questão financeira que você ainda tem prazo para cumprir. E um valor que muitas vezes é um valor considerável, né? E a ideia é essa, é dar tranquilidade. Assusta, hein? Assusta. Você fala, meu Senhor, eu acredito que muitas pessoas não estão preparadas, nem param para pensar nesse momento, né? É um estudo que a gente tem que no mercado de securitário, na área sucessória, não chega a 2% Olha só. de utilidade das pessoas que têm isso, né, dentro do seu planejamento. E somente através da informação a gente consegue trazer, né, esse despertar para essa realidade. Fala, existe mecanismos, existe algo para você fazer e realmente chegar nessa situação aí mais tranquilo. Com certeza. Existem muitas ferramentas que passam através de análise de saúde, outras não, tem várias coisas, mas o importante é, pelo menos, olhar e falar, ó, eu preciso disso, né? E entender o porquê e não deixar isso acontecer de forma
liberada, onde a família fica desesperada, já vai estar emocionalmente abalada. Abalado. Estamos aí com o tempo estourado. Nossa, passou tão rápido. De rápido. verdade, eu acho que eu estava tão focada em compreender cada detalhe, porque eu realmente tenho consciência da relevância do tema e do assunto, que o tempo voou. Então está feito o convite, você já aceitou. Vamos marcar a próxima? Vamos sim. Muito obrigada por ter vindo até o nosso programa e eu estou esperando você. Combinado. Obrigado, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.